Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades, as estupidezas e o nazifascismo. Alegrias! Alegrias porque nós estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Estamos na luta e dia 24 de julho vamos acertar mais uma vez. Nós somos a mosca que pousou na sopa do Bolsonaro. Mas o papo de hoje, meus amigos, é o que é que pode acontecer com o Bolsonaro quando ele deixar a presidência, seja deixar prematuramente ou seja deixar por perder a eleição. Vai para a cadeia, não vai para a cadeia, responde processo, não responde processo, tem crimes, não tem crimes. Para isso eu chamei nosso colega, o Dimitri Salles, para a gente levar um lero sobre isso, levar um papo rápido exatamente sobre isso. Alô, Dimitri Salles, camarada, estamos aí juntos. Olá, bem-vindo, boa tarde todo mundo. Vamos bater esse papo. Sim, Dimitri, o Bolsonaro deixou a presidência, ou saiu forçadamente, ou saiu no tempo certo. O que acontece? Ele não responde por porra nenhuma, por crime nenhum, fica por isso mesmo, 500 mil mortos, como é isso? Que crimes ele pode responder? Vamos lá, por enquanto, há sobre Bolsonaro suspeita de pelo menos 2 ou 3 crimes. O primeiro é o crime da prevaricação. De acordo com o deputado Luiz Miranda, o Bolsonaro foi informado da prática de crime no Ministério da Saúde, e ele devia ter adotado as medidas necessárias para poder apurar, responsabilizar e punir quem estava cometendo o crime. Deixa eu entender. Prevaricação é o funcionário público que recebe uma denúncia e não toma medidas e deixa ocorrer o crime. Exatamente. Exatamente. A prevaricação é um crime que só pode ser acometido por funcionário público, que quando tem ciência de algum ato ilícito, tem a obrigação de tomar as medidas que estão ao seu alcance para apurá-las. Por exemplo, se for um porteiro, ele tem que comunicar ao seu superior. O porteiro não tem como abrir sindicância, instaurar inquérito. Mas o presidente da República tem essa prerrogativa de acionar o seu ministro da Justiça, acionar a Polícia Federal, e pelo que consta, o Bolsonaro não fez nada disso. Portanto, ele teria cometido aí o crime de prevaricação. Ele poderá responder por esse ato desde já, porque o Supremo Tribunal Federal autorizou, a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República, a investigação, o inquérito, para saber se o Bolsonaro prevaricou ou não. Quando o inquérito acabar, bem-vindo, provavelmente daqui a 3 meses, e deve coincidir aí com o término da CPI, o Procurador-Geral da República decidirá se vai pedir abertura de processo para investigar e punir o Bolsonaro. Por enquanto, é só a fase de levantar os indícios. Então, me diga uma coisa. O Procurador-Geral da República, por acaso, é o Augusto Aras, que é o lambe-botas do Bolsonaro. Quer dizer, se o inquérito ficar claro que ele prevaricou, ainda assim o Augusto Aras pode não abrir o processo? Pode. A decisão é discricionária, ou seja, é um ato que depende do Procurador-Geral da República e de mais ninguém. Só ele pode e não precisa justificar. Claro, ele vai ter que justificar porque ele não vai pedir, ele vai dizer, não há evidências suficientes, o crime não se comprovou pelo inquérito, eu não peço a abertura do processo. Se porventura ele pedir abertura, aí o Supremo terá que pedir autorização à Câmara dos Deputados para iniciar o processo contra o Bolsonaro. Então ele vai jogar a bola das mãos do Procurador-Geral da República para a Câmara, onde o Centrão está esperando então, uma fome danada. Quer dizer que, na verdade, Bolsonaro disso aí, em tese, está livre, né? Porque na mão de Augusto Aras e depois na mão do Centrão, todo mundo livra a cara do Bolsonaro. O Centrão vai ganhar mais dinheiro ainda na corrupção do governo, da governabilidade, e vai ficar tudo como Dante no quartel de Abrantes, pelo que você está dizendo. A não ser que a gente dê muita sorte e não tenha como deixar de esconder o crime de prevaricação. Exatamente, a não ser que a CPI avance e descubra situações muito mais graves, o que fragiliza ainda muito mais a situação do Bolsonaro e tira do Augusto Aras a possibilidade dele sair, ele não pedir a abertura do processo, ou seja uma situação que não tenha como Augusto Aras não pedir a abertura do processo. E o segundo crime? Eles são 2 ou 3 crimes. O segundo crime, o que seria? O segundo crime é o crime de peculato. Diz respeito às chamadas rachadinhas, que são crimes contra a administração. O peculato, a rachadinha, na verdade, é um crime contra a administração pública, portanto, é uma espécie, lato sensu, num sentido mais amplo, de corrupção. Só que... Quer dizer, peculato, pelo que eu sei, tornando ainda mais popular, é roubo. É quando o funcionário público desvia dinheiro público, age de má fé desviando dinheiro público. É o caso das rachadinhas. Exatamente. Ele se utiliza da condição que ele tem
de comando, ou mesmo de ter ciência e nada fazer contra para evitar a prática do crime, e ele se apropria, se beneficia do desvio de dinheiro público. Só que tem um detalhe, bem-vindo, esse crime foi cometido quando o Bolsonaro era deputado federal, antes do mandato de presidente. E todo presidente da República, ele possui uma coisa chamada imunidade penal temporária, ou seja, enquanto ele estiver no exercício da presidência, ele não responde por crimes praticados antes do exercício da presidência. Se tiver um inquérito, um processo acontecendo, esses processos de inquérito são suspensos e voltam a tramitar depois que acabar o mandato. Só que tem uma questão, que aí havia uma disputa, uma divergência na doutrina, no direito, e o Supremo adotou uma posição com relação ao Michel Temer que pode ser adotada com relação ao Bolsonaro. Ele não responderá pelo crime, mas isso não impede que seja aberto inquérito para investigar o crime. Ou seja, ele poderá ser investigado por 2 crimes, prevaricação e peculato. Investigado, mas ele não responderá pelo peculato, você acabou de dizer. Pelo peculato ele não responde enquanto for presidente da República. Ele pode ser... enquanto for presidente, mas quando ele sair, ele pega o processo, pode pegar o processo. Exatamente. E a ideia de investigar é para que não se percam as provas enquanto ele estiver na presidência da República. Você investiga e mantém essas provas guardadas. Quando ele sair, o juiz federal, eventualmente, que pegar a ação, poderá processá-lo e não dependerá da aprovação da Câmara dos Deputados. Quer dizer que a gente tem uma chance de ver o Bolsonaro na cadeia, com os coxinhas do lado de fora gritando: bom dia, presidente Bolsonaro! Boa noite, presidente Bolsonaro! Duvido que eles tenham solidariedade para isso. Se é que vai sobrar algum coxinha, porque hoje a gente já consegue ver que muita gente não votou no Bolsonaro. Todo mundo votou na Amoedo. É impressionante como a Amoedo teve tanto voto. Né? E a terceira possibilidade? A terceira possibilidade criminal? A terceira possibilidade é um processo internacional por crime de genocídio. O Brasil tem a legislação do genocídio, mas o Brasil é parte do Tribunal Penal Internacional. Tanto que no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, diz que o Brasil se submeterá à jurisdição do tribunal. Então não tem nem que questionar se o Brasil, algum brasileiro pode ou não ser submetido a julgamento lá no TPI, no Tribunal Penal Internacional. Tampouco tem que questionar se o Brasil deve entregar um cidadão seu para ser julgado no tribunal, até porque o Brasil é parte do tribunal. E o que o tribunal vai decidir, bem-vindo? O tribunal vai decidir se a prática do Bolsonaro, e aí são 2 questões que podem ser levadas ao TPI. Primeiro, a prática contra os povos indígenas, a política do Ricardo Salles, pode resultar numa condenação por genocídio, porque o crime de genocídio tem a ver com a tentativa de extinguir uma população ou uma etnia. A motivação de preconceito e ódio contra uma etnia que gera a sua extinção é considerado genocídio. Então, o Bolsonaro poderá responder por esse crime em razão das políticas contra os povos indígenas. E ele continua insistindo, está tentando aprovar o projeto de lei que vai acabar com a demarcação de terras indígenas no Brasil. Ele está dando cada vez mais pano para manga para ele ser condenado no Tribunal Penal Internacional. E a segunda possibilidade é justamente esse grande crime, esse grande esquema de corrupção montado em torno das vacinas. O Bolsonaro, e agora a gente já sabe que ele não comprou vacina, seja da Pfizer, da Coronavac, porque ele estava esperando ficar pronta a vacina indiana, para que ele lucrasse altas cifras, roubasse dinheiro público em torno das vacinas indianas, que não estão prontas ainda e que não tem sequer análise da Anvisa. Então, por ele permitir que mais de 500 mil de brasileiros morressem à espera da vacina, ele praticou o crime de genocídio, que nesse caso é submeter grupos a condições de existência capazes de levar à sua extinção, total ou parcial. Ele submeteu o povo brasileiro a uma condição tal que parte da população brasileira se extinguiu, em razão de não haver uma política da saúde. E agora a gente já sabe que o que está por trás não era uma questão ideológica. O que está por trás é um esquema de corrupção. Era dinheiro mesmo, é a grana, como sempre. E aí vem dizer, eu não sou corrupto, eu não sou ladrão. É corrupto, sim, é corrupção em cima. Quer dizer, Dimitri... E afinal, ainda a gente pode pensar na prática do crime de corrupção, porque se for comprovado tudo que a gente está dizendo agora, ele responde pelo crime de genocídio no Tribunal Penal Internacional, mas também responde aqui no Brasil pelo crime de corrupção ativa. Quer dizer, Dimitri, se a gente tiver fé em Deus, e talvez nem precisa tanta fé, com fé em Deus a gente vai ver o Bolsonaro na cadeia ou julgado e condenado, não é verdade?
Isso é bem provável, mas, mais do que isso, a gente tem que conseguir, no ano de 2022, não só ganhar as eleições, a gente tem que derrotar o bolsonarismo. Não é só derrotar Bolsonaro, mas é derrotar esse espírito bolsonarista, esse espírito fascista, porque senão as instituições continuam contaminadas. O Poder Judiciário pode ser conivente, o Congresso pode ser conivente, o Supremo pode ser conivente. Nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo. Então, para a gente encerrar esse papo, né, que você já me explicou muito o que pode acontecer com o Bolsonaro quando ele deixar de ser presidente. A palavra de ordem, sua palavra não é só derrotar o Bolsonaro, é derrotar também o fascismo. Exatamente. E aí, uma das formas de derrotar o fascismo é punindo todos aqueles que contribuíram com o resultado do fascismo, com as mortes, com a corrupção. E essa punição tem que ser exemplar. Não só colocar o Bolsonaro na cadeia, mas investigar todos aqueles que contribuíram. Responsabilizar todos os que deram vazão à política genocida. Tem que responsabilizar todo mundo, bem-vindo. Tem que responsabilizar desde o médico que receitou cloroquina, levando à morte muita gente. Tem que responsabilizar a turma do Exército que correu para fazer a boquinha lá nos cargos do governo federal e está lucrando muito com essa corrupção. Aliás, bem-vindo, você já reparou que todas as pessoas que estão aparecendo no comando desse esquema da corrupção têm um título de general, de coronel? O Exército está todo se beneficiando. Isso talvez explique a presença do Exército no governo de Bolsonaro, né? O que desmitifica, desmoraliza por completo o Exército com aquele papo de anticorrupção, que o governo militar é governo bom e tudo mais. Eles estão enlameando o Exército brasileiro. Dimitri, foi um prazer falar com você. Foi muito legal. Obrigado, Dimitri. A gente volta a qualquer hora num novo papo. A gente volta e a palavra de ordem continua sendo: ninguém solta a mão de ninguém. A gente tem que se cuidar, mas nós vamos vencer. E vamos ver toda essa turma sendo responsabilizada. Bolsonaro vai ser preso. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. E dia 24 de julho, todos nós nas ruas novamente. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.